mais de 3 bilhões de praticantes. Considerada a terceira maior religião do mundo e a mais antiga existente. Sabem do que estou falando? Quem pensou no hinduísmo acertou. Neste documentário, a gente vai desvendar os mistérios dessa religião, conhecer seus detalhes e ver mais de perto como funciona o hinduísmo. Para isso, precisamos entender o que é o hinduísmo, as suas origens, seus preceitos importantes, os movimentos realizados, como lidam com a morte, algumas curiosidades. Ufa! Mas vamos com calma. Primeiro vamos entender o que é essa religião e por que há tantos praticantes nela e põem tantos nisso. São mais de 1 bilhão de pessoas que acreditam nos valores hinduístas. Com essa quantidade, a troca cultural entre praticantes é enorme, tanto que é uma religião resultante de uma miscigenação das culturas. E o hinduísmo vem cativando pessoas há muito tempo. Não é à toa que é a religião mais antiga que existe, né? Ela se iniciou quando algumas pessoas passaram a meditar no alto das montanhas do Himalaia e viram o mundo numa perspectiva totalmente diferente. Escreveram suas conclusões em livros que mais tarde foram considerados sagrados. Livros como Veda, que significa sabedoria. Muito tempo depois foram escritos outros livros, os Vedanta e o Upanishad, que explicam o princípio filosófico do hinduísmo, ou seja, esses livros explicam Veda, explicam a sabedoria. Os estudiosos eles acreditam que se deu origem no Vale do Indo, entre os anos de 2300 a.C. e 1500 a.C. Porém, segundo os argumentos hinduístas, a fé é atemporal e ela sempre existiu. E o hinduísmo ele não tem um fundador, ele é indefinido. Mas foi comprovado que o hinduísmo ele é uma fusão de várias crenças. E o hinduísmo ele é dividido em 2 períodos, o épico e o clássico, que aconteceu entre 500 a.C. e 500 d.C., que tem a enfatização de deuses como Vishnu, Shiva e Devi. E usa-se o conceito de Dharma, que se espalhou rapidamente. Já na migração do povo indo-ariano para o Vale do Indo, houve essa troca cultural com os povos que já residiam na região, que compôs os Vedas. E esse período dura de 1500 a.C. a 500 a.C. E isso era natural à execução de rituais, como os sacrifícios e os cânticos. Na Índia tem um conceito de que nós somos um conjunto muito grande de um Atman, que desceu até a Terra e criou várias ferramentas para interagir com esse mundo. Essas ferramentas são os 5 corpos, que é um mecanismo bem complexo, mas que sempre devem estar equilibrados. São esses o corpo físico, as emoções e desejos, as ideias, a alma e o Atman. Costumamos dar valor a apenas 2 aspectos, nosso corpo físico e nossa mente, quando o ideal é harmonizarmos todos os nossos corpos, porque senão nos tornamos desequilibrados, o que gera uma grande confusão na nossa vida. A base filosófica explicada nos Upanishads, esses livros que comentamos mais cedo, ela é muito bonita. Nela consiste a ideia de que Deus pode ser entendido de várias formas, que cada pessoa se aproxima de Deus de uma maneira diferente. Mas ela também diz que Deus existe como uma fagulha dentro de cada pessoa, cada ser, cada mínimo detalhe, sendo desde um raio de sol a nós, seres humanos. Cada um tem sua maneira de estabelecer essa conexão, mas a maioria dos praticantes se conecta com a divindade interna por meio do yoga. A prática do yoga permite que a pessoa encontre a essência divina e a faça crescer. É necessário manifestar essa luz interna no nosso dia a dia, para que onde houver tristeza, que eu possa levar alegria. É uma ideia muito parecida com a oração de São Francisco de Assis. Mas olha, não é tão fácil estabelecer essa conexão assim. Existem 3 obstáculos: Maya, que é a ilusão, Anava, o ego, e o Karma, que é a famosa lei do equilíbrio. Maya não é simplesmente dizer que tudo no mundo é irreal. As coisas são relativamente reais. Tudo o que vivemos é menos real que a verdade da nossa alma,
Maya é a confusão que nos impede de ver a verdade como ela é genuinamente. Já Anava é o principal fanatizador. No hinduísmo, acredita-se no princípio de Atman, que significa que nós somos partes do espírito. Sendo assim, somos unidos a Deus, mas não conseguimos perceber essa união por conta do princípio que nos torna finitos. O ego nos faz sentirmos separados do todo, o que dificulta a conexão com a nossa fagulha divina. Nós já estamos familiarizados com o conceito de karma, que é a lei do equilíbrio. Karma consiste na ideia de que tudo que vai, volta, de um jeito ou de outro. Sobre os deuses hinduístas, eles são cultuados de formas separadas, ou seja, tipo monoteístas. E os 4 principais deuses do hinduísmo são Brahma, Vishnu, Shiva e Krishna. Brahma é o deus responsável pela criação do mundo e de todos os seres vivos, ou seja, ele é o deus da criação. Já Vishnu é o deus que preserva e protege o universo. Shiva é o deus que destrói o universo para depois recriar ele, ou seja, ele é o deus da destruição, porém ele depois recria esse universo. Krishna é o deus da compaixão, da ternura e do amor. E temos outros deuses que são principais também no hinduísmo, como Hanuman, Ganesha, Sarasvati e Kali. Hanuman, ele ajuda nas causas impossíveis. Já Ganesha é o deus do intelecto, da sabedoria e da fortuna. Sarasvati é a deusa do aprendizado, das artes e da música. É uma deusa cultural. Já Kali é a deusa do tempo, da destruição, da morte, da criação, da preservação, da guerra e poder, dentre outros cargos que ela exerce. Bora falar um pouquinho sobre os movimentos hinduístas. E quando a gente vai falar sobre os movimentos, não tem como não citar Mahatma Gandhi, que foi um ativista muito importante na história indiana, que ele conseguiu levar os princípios hinduístas em todas as suas manifestações quando ele não praticava violência, usando o princípio de Ahimsa, é um pouco difícil de falar, mas basicamente é você não machucar o outro, porque você estará machucando a si mesmo e a Deus, já que todos nós somos parte de um Atman, somos parte de Deus. Então ele usava muito desse princípio e foi algo que ficou marcado na história e ficou marcado no mundo todo. O yoga é o símbolo máximo de soft power, o que seria o poder brando da Índia, ou a face benévola do hinduísmo, que é a face boa do hinduísmo, que eles enxergam como um lado benéfico. Já o yoga é um conceito que é reivindicado por religiões como o hinduísmo, o jainismo e o budismo, e ele contempla um conjunto de disciplinas físicas tradicionais, que são originárias da Índia. E essa sua face mais conhecida no Oriente são os exercícios de alongamento, respiração e flexibilidade, que são associados às práticas meditativas, que são de meditação. E o yoga, ele não é apenas um exercício, mas um meio de se conectar com o mundo e a natureza, de uma forma geral. Como vemos no gráfico amarelo, estão os fiéis hinduístas que se concentram na Índia, em parte da Guiana, Suriname, Guiana Francesa, em uma pequena parte do Japão e da Coreia do Norte e do Sul. Eles consideram a morte como uma grande jornada e eles dão o nome para isso de Mahaprasthana. E a alma, que para eles é Atma, que é um corpo de luz que se reencarna nos seus karmas até serem resolvidos. Ou seja, isso é imortal e é indestrutível, é uma alma. E após a morte, ocorre uma reunião familiar em torno do falecido, e que isso é meio que um conforto para a família, em situação de luto. E em relação ao porquê eles cremam no hinduísmo, o hinduísmo, eles acreditam que se já foi a vida da pessoa, é porque não é mais para voltar, ela vai reencarnar em outro corpo, essa alma.
E essa cremação ficou conhecida como libertação do Atma, que é as chamas que representam o Brahma, que é o Criador, é o Deus da criação. E o falecido, quando começa o culto da morte, ele é levado e vestido com roupas brancas da tradição indiana. Já no caso das mulheres, acontece isso com os homens. Já no caso das mulheres, que morre antes do homem, usa-se roupas vermelhas. E essa parte da morte ela é dividida em 3 estágios, que é o culto da morte, a cremação e a libertação. Uma amiga indiana, a Yuga, gentilmente topou em fazer essa entrevista, respondendo algumas questões que nós a enviamos. Infelizmente, ela não conseguiu responder as questões em vídeo, por alguns imprevistos, mas ela mandou algumas respostas escritas. Quais são os principais valores da sua religião praticados por sua família? Na verdade, existem 8 valores. Alguns que me ensinaram ao longo dos anos são: ser verdadeiro. Um indivíduo honesto é a melhor pessoa para estar por perto. Karma, tudo que vai, volta. Crença em Deus, a energia espiritual a que nós referimos como esperança, todos deveriam ter esperança. Também aprendi sobre moksha e sobre a imortalidade da alma. Você já participou de algum ritual hindu relacionado à morte de algum conhecido? Se sim, pode nos dar alguns detalhes de como funciona? Depois da morte há muitos rituais que acontecem. Primeiro, a pessoa é coberta por roupas novas, então mais alguns rituais acontecem como pujas e algumas outras coisas. Logo depois, a cremação ocorre. Guarda-se o corpo na pira funerária, que é muitas vezes feita de cortiça e é feita queimando-se, o que leva à libertação da alma. Tem algumas curiosidades no hinduísmo que são muito legais, como por exemplo, o Big Mac é diferenciado. Como aqui pra gente é carne bovina, lá pra eles é servido com frango, porque a maioria da população indiana não come carne, por conta que a vaca é um animal sagrado, virtude do hinduísmo. Sobre os cultos separados, a gente tem os cultos que são basicamente monoteístas. E isso mais acontece com os deuses Brahma, Vishnu, Shiva, Kali, Durga, Saraswati, Ganesh, que é o deus com cabeça de elefante, e Rama. E outra virtude muito forte do hinduísmo é a parte do Namastê, que significa curva-me diante de ti. Expressa uma ideia que é como o Deus habita em mim e saúda o Deus que existe em ti. É uma forma de cumprimento. Há curiosidades também sobre as celebridades com relação à religião hinduísta, como é o caso do cantor Nick Jonas, da banda Jonas Brothers, que se casou com a uma atriz indiana que fez muito sucesso no mundo inteiro, que chama Priyanka Chopra. E tem o guitarrista dos Beatles também, que é o George Harrison, que é um grande religioso e simpatizava muito com as ideias hinduístas. Como na música My Sweet Love, ele usa termos da religião.